Hoje eu tenho comigo Ana Pillow versão 2.0, pra ninguém mais reclamar que não tem cabelo. Bom, gente, acho que vocês gostaram do vídeo de MasterChef, né? Tanto que tô aqui de volta, assisti rapidinho o episódio que lançou ontem, terça-feira, pra explicar pra vocês o que tinha de científico nos erros que eles cometeram. Porque eles tinham que primeiro fazer uma carne, e aí tinham vários cortes de carne lá, e eles tinham que fazer um leilão pelo tempo. Eles vendiam um tempo deles de preparo pra pegar aquela carne, o corte de carne que eles queriam. Mas algumas pessoas não entenderam muito bem que você estava vendendo o seu próprio tempo, né? Tanto que aí teve uma pessoa que acabou com 10 minutos pra fazer uma carne. Só que assim, essa pessoa tinha o filé mignon. E o filé mignon é uma carne que não precisa de tanto cozimento, você pode inclusive fazer crua. Ele tinha uma vantagem ali, né, pra ter esses 10 minutos. Porém, ele não foi tão bem assim, não é mesmo? Mas tudo bem, vamos lá. Então, são duas etapas. Eles tinham que fazer primeiro uma carne e na segunda etapa, eles tinham que fazer massa fresca. A parte da massa, a gente tem um vídeo aqui no canal só sobre massa fresca, porque a Ana fez um macarrão, o primeiro macarrão da vida dela. E aí, enquanto ela fazia esse macarrão, eu fui explicando toda a ciência que tem por trás da massa de um macarrão. Então, eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo do macarrão se vocês quiserem saber mais sobre isso. Bom, começar pela carne. Primeiro, rapidamente falando sobre os participantes. Tem uma pessoa que ficou lá desesperada pra pegar picanha. Eu falei, nossa, mano, ele deve saber fazer picanha. Não é possível que uma pessoa que tá tão desesperada pra pegar picanha, ele nunca tinha feito picanha na vida. Então, eu não entendi muito bem a lógica por trás do processo dele, né? E no fim, a picanha dele não ficou boa. Ele tinha 50 minutos de prova pra fazer. Ele botou uns leguminhos, que inclusive uma parte tava crua. Tipo, deu bom não. Ai, gente, nesse episódio tem um farmacêutico. E eu falei assim, gente, farmacêutico, né? Ele vai dominar o rolê, ele sabe o que é uma reação de Maillard, ele vai se dar bem, né? Ele vai representar a profissão. Bom, então tá, eles tinham que fazer uma carne, que cada um teve um corte diferente de carne pra fazer, e alguma coisa acompanhando. Afinal, você não ia servir só a carne pros caras comer. No vídeo anterior, eu falei de não ficar espremendo a carne, sabe? Quando tá na frigideira lá pra selar. Fizeram isso de novo várias vezes, e foi o farmacêutico, inclusive, gente. O farmacêutico me decepcionando nesse rolê. Já não tô torcendo mais pra ele, não. A coitada da menina que se inscreveu várias vezes, que tentou se inscrever várias vezes e conseguiu nessa, foi servir a carne e a carne tava crua. Aí o farmacêutico foi servir a carne, tava crua. A carne farmacêutica tava tão crua, mas tão crua que a Paola nem comeu. Ela falou assim, não, essa vaca morreu à toa porque eu não vou comer. E aí, ao contrário, o cara lá que ficou com 10 minutos pra fazer um filé mignon conseguiu fazer um filé mignon mais do que bem passado. Ou seja, estragou o filé mignon completamente. O Jacan quase morreu. Tá, vamos focar na parte carne e nessa história da carne crua. O cara que pegou a Prime Rib, que era o farmacêutico, mano, a carne era dessa altura. Tipo, sei lá, tinha quase uns 10 centímetros de carne. Era muita carne, era muito alto. E ele tinha 45 minutos pra fazer a prova. E assim, ele deixou pra colocar a carne pra assar, faltava 15 minutos pra acabar a prova. Em 15 minutos ele tinha que assar a carne, descansar a carne pra poder cortar e aí depois fazer os pratos, né, pra empratar e entregar. A Paola falou pra ele, tipo, mano, bota essa carne antes aí, porque vai demorar pra cozinhar, você tem uma carne muito alta. Ele nem cortou a carne e nem ouviu a Paola falar, deixou por isso mesmo e a carne, obviamente, ficou crua. Então vamos entender todo esse processo aí da carne. Caso você não saiba, a carne é feita de músculo, igual os músculos que você tem aí no braço, igualzinho. E esses músculos, eles são formados por fibras musculares, né, que são, quando você olha a carne, você consegue ver as fibras, elas têm direções, assim, você consegue enxergar, mas a maior composição disso como um todo é água, é de 70% a 75% de água. Bom, você já deve ter visto que quando essa carne é aquecida, ela dá uma diminuída de tamanho, porque o calor vai fazer com que as moléculas de água sejam expulsas dessa peça. E essa expulsão não acontece não só diretamente por conta do calor em si, que faz a água sair dali. O calor, ele vai fazer com que as proteínas da carne se desnaturem, ou seja, com que elas percam o formato original delas. Então, se elas eram todas empacotadinhas assim, elas vão se abrir e desenovelar. E quando elas se abrem, elas fazem com que a água que estava no meio delas fique livre. E aí a água consegue sair facilmente e vai dar o rolê dela. Eu já expliquei um pouco mais de detalhes esse processo de desnaturação das proteínas no vídeo do desafio dos macarrons. Tá, você no mínimo, mesmo que você não coma carne, você já deve ter visto uma carne cozida na sua vida. E também você já deve ter ouvido falar do ponto, tipo carne mal passada, carne ao ponto, carne bem passada, carne
torrada, tem vários. Esses nomes, né, dos pontos da carne, eles se referem à cor que tá lá dentro, lá no miolinho da carne. E essa cor dentro da carne, ela muda conforme a temperatura vai aumentando. A temperatura, no caso, lá de dentro do miolo. Lembrando que quando a gente coloca uma carne na frigideira, a temperatura que tá embaixo não é a mesma temperatura que tá em cima. Demora um tempo para que todo o calor se distribua igualmente na peça toda. E aí tem uma coisa importante com relação a essa cor, que é a cor vermelha da carne vem da mioglobina, que é uma molécula muito parecida com a hemoglobina do nosso sangue, que dá a cor vermelha para o nosso sangue. Então, do mesmo jeito que a hemoglobina aqui, a mioglobina dá a cor vermelha do músculo. Essas duas moléculas têm um átomo de ferro bem no meio delas, que é o átomo que vai se ligar ao oxigênio. E é por isso que a hemoglobina no nosso sangue é a molécula que transporta o oxigênio, porque o oxigênio vai ligadinho nesse átomo de ferro. Só que quando o ferro não tá ligado no oxigênio, ao invés de vermelha, essas moléculas elas se tornam meio marronzinhas, elas perdem a cor vermelha. Tudo por uma questão estrutural. Então, quando o oxigênio tá ligado na molécula, a gente vê uma cor vermelha. Quando ele tá desligado, a gente vê uma cor marrom. E aí, acima de 60 graus, a mioglobina perde a capacidade de ligar esse oxigênio. Então, só vai ter molécula praticamente desligada de oxigênio ali no meio da carne. E aí, que é por isso que a carne que era vermelha crua se torna marrom cozida. Claro que aqui eu tô considerando só a cor da mioglobina, sem ainda considerar as reações que dão a cor dourada pra carne, que é aquela crosta bonita, saborosa, que aí é a reação de Maillard, que vai aparecer de novo aqui na história daqui a pouco. Bom, então aqui você pensa comigo. Se eu tenho um pedaço fininho de carne, igual o cara do filé mignon, que era o filé mignon fininho, a temperatura para passar da borda pro centro, né, e ficar igual, vai ser rápida. Mas se eu tiver um pedaço grosso, de tipo quase 10 centímetros de altura, igual a prime rib lá do cara que era farmacêutico, vai demorar para essa temperatura que tá na base igualar com a temperatura que tá no meio pra carne ficar totalmente cozida. E aí o cara me deixa 15 minutos para cozinhar a prime rib, o farmacêutico. O farmacêutico. O que ele é, Ana? O que ele é? Você é a vergonha da profissão? E aí o tiozinho do filé mignon tinha um filé mignon de uma finura de um dedo, largou 8 minutos na frigideira, tipo, esturricou o filé mignon. O tamanho do seu corte, né, a espessura dele vai determinar o quanto tempo você vai conseguir deixar ele cozinhando para atingir o ponto que você quer, seja ele mal passado, no ponto ou bem passado. O filé mignon que tava esturricado, o Jacan cuspiu o filé mignon do cara fora. Não conseguiu comer o filé mignon de tão esturricado que tava. Aí todo mundo que fez carne crua foi embora. Aí agora eles têm que fazer a massa, beleza. A massa, todo mundo acertou a massa, deu tudo certo, exceto uma que ela tinha que fazer um rondelli e no fim ela entregou um cannelloni, que tava gostoso, mas que não era a massa que eles pediram, porque cada um tinha uma massa específica pra fazer. Aí vai o menino que vai fazer massa, não pegou ovo no mercado. O cara sabe que tem que botar ovo na massa. Não pegou ovo. Pegou o ovo emprestado da colega, que era uma pessoa gentil. Se fosse eu, falasse assim, meu querido, sinto muito, né? Preparo. Que isso? Não, mentira. Acho que eu dava um ovinho. Pelo menos um ovinho pra ele fazer a massinha dele. Aí viram que o menino tava ia usar cream cheese pra dar liga no recheio do cannelloni dele. E a Paula e o Jacan fazem caras maravilhosas pra exemplificar o que aconteceria com o cream cheese saindo desse recheio. Gente, cream cheese é um queijo que vai derreter, né? A hora que você aquecer. Você tem que usar um negócio um pouco mais consistente, tipo uma ricota, que vai dar sustentação pro seu recheio. Porque senão, na hora que cozinhar, o cream cheese e outros queijos desse tipo, eles vão derreter e vão querer sair pela massa, feliz e saltitante. Então, não é indicado mesmo. Aí eles tinham o cilindrinho pra fazer, não tiveram que abrir massa na mão igual a Ana teve que fazer, porque ela não tinha nem rolo nem cilindro. E aí, gente, esse menino, meu Deus do céu, isso me deu uma agonia. A pessoa vai servir um prato que tem molho. E aí ele escolheu uma louça que parecia uma telha. Eu não consigo entender o que deu na cabeça desse ser humano pra escolher essa louça pra colocar o cannelloni dele. Aí, qual que foi a bosta? Ele escolheu essa louça toda cagada, porque o molho ia escorrer, ia fazer uma meleca inteira. Além disso, a largura da louça não cabia o cannelloni. Aí ele teve que ficar cortando os cannellonis pra poder encaixar no prato. Acabou o tempo, ele não conseguiu entregar os pratos, saiu do programa sem o prato nem ter sido avaliado, porque não deu tempo de colocar. Não inventa, gente, pelo amor de Deus. Vai inventar nessa hora. Nunca comeu na telha na vida, tenho certeza. Aí agora quer botar Bom, aí a gente chega no que eu quero explicar cientificamente aqui dessa parte.
Ai, me deu um desespero. A menina aqui, ela fez um molho meio branco ali e botou uns rondelone lá em cima. E aí ela tirou o treco da água direto e aí a água vinha escorrendo assim e caiu no molho. Deve ter ficado uma meleca. Ai, Senhor da glória. Bom, mas eu quero falar do molho, tá? Durante o programa ela falou algumas coisas, parecia que ela entendia de molho, assim, ela tinha estudado o molho, mas acho que ela nunca tinha executado o molho, porque ela usou uma base pra fazer o molho que não é a base certa, e o molho não ficou com a textura certa. Esse molho que ela tentou fazer chama molho Mornay, que é um molho que tem como base o molho bechamel e aí mistura queijo e gema de ovo. Mas ela só botou um queijo ralado lá. Só que ela não fez uma base de molho bechamel. Ela fez um molho de creme de leite, tacou um queijo ralado que ficou pedaço, não derreteu, e chamou isso de molho Mornay, e o Jacan quase me infartou. Aí o Jacan viu aquilo ali e falou assim, o que você fez? Como é que você fez? Ela foi explicando, ele falou, não, já tá tudo errado. Não tem nada a ver com molho Mornay, tá tudo errado. Aí ele foi explicando pra ela o que era. Aí, então, eu queria falar justamente sobre isso, porque ele fala uma palavrinha ali, que ele fala, molho Mornay é um roux, sal, pimenta, queijo, depois gema de ovo. O que é esse tal desse roux, né? Roux é uma palavra legal de falar. Roux. Bom, roux é um termo francês para descrever uma mistura de farinha com uma gordura em partes iguais. E normalmente essa gordura na culinária francesa é a manteiga. E em outras culinárias, tipo a culinária Cajun ou a culinária crioula do sul dos Estados Unidos, pode ser óleo ou até aquela gordura do bacon. Depende muito do tipo de culinária mesmo. Bom, essa mistura ela foi inventada no século XVII, na corte francesa lá, dos chefes famosos da realeza. E ela é a base de alguns molhos clássicos franceses, incluindo o molho bechamel, que com certeza você já deve ter visto como molho branco. Mas que se você chamar de molho branco, o Jacan pode ter um infarto, pelo que eu vi aqui no programa. Além de ser a base do molho bechamel, esse roux, essa mistura de farinha com manteiga, ela também é usada para engrossar caldo, engrossar alguns outros molhos, para engrossar sopa. Então ela é bem versátil. Como é que funciona? Se você vai usar 1 litro de leite, a proporção é para 1 litro de leite, você usa 3 colheres de sopa de manteiga e 3 colheres de sopa de farinha, porque a proporção é igual, lembra? 1 para 1. Então derrete a manteiga, taca lá a farinha, aí você vai misturar e vai formar uma pastinha. A farinha vai cozinhar ali na manteiga, e aqui tem que tomar cuidado, porque se cozinhar de menos, fica com gosto de farinha crua, se cozinhar demais, pode estragar o rolê, porque se for molho branco que você tá fazendo, a farinha vai começar a ficar marrom e aí não vai ser mais molho branco, né? Ele vai ter uma outra cor, vai mudar o sabor, então tem que tomar um cuidado. E aí tem uma reação que faz essa farinha ficar marrom, né? E aí, se você já é um freguês aqui do Nunca Vi um Cientista, você já deve imaginar o nome dessa reação, não é mesmo? Se você disse reação de Maillard, você está correto, porque é realmente ela que faz parte desse processo. Nossa queridinha. A reação química mais gostosa que existe é a reação de Maillard. Um detalhe muito importante é que quanto mais você deixar a reação de Maillard acontecer, menos moléculas de amido vão sobrar no final, porque elas vão ser todas quebradas ali na reação de Maillard. E aí, sem amido, não engrossa o caldo, né? Então, quanto mais escuro você quiser o seu roux, mais dele você tem que ter para engrossar na mesma quantidade. Porque, assim, é justamente por isso que essa mistura de farinha e manteiga engrossa o molho, por conta do amido da farinha. Nesse processo de cozimento da farinha ali na manteiga, a gente dá uma quebrada nos grânulos de amido para eles ficarem mais disponíveis para receber o líquido, que pode ser o leite ou um caldo, sei lá, um caldo de legumes, um caldo de carne, alguma coisa que vai formar o seu molho. E além disso, a gordura, ela meio que dá uma capinha individual protetora para cada granulozinho, e aí eles não se juntam muito, e isso dá uma textura mais aveludada pro molho e não deixa fazer esse molho empelotar, porque como os amidos, cada um vai ter a sua bolinha, eles não vão se juntar. E aí fica aquele molho uniforme, bonito, né? Esse processo do amido absorver o líquido que a gente vai colocar, inchar e engrossar o caldo é chamado de gelatinização. E eu expliquei esse processo bem detalhado no vídeo do pão de queijo. E você já deve ter visto isso, mesmo se você nunca tinha feito um roux na vida. Se você já fez um molho branco com amido de milho, tipo a maisena, você com certeza já viu ele engrossar de colocar o amido ali. Ou então, se você já fez desses mingau com maisena também, você já deve ter visto esse processo acontecer. E aí, você pode me perguntar,
Por que que o molho bechamel tem esse tal de roux frescurento, como a Ana muito bem colocaria, ao invés de usar só a maisena? Mistura lá o leite temperadinho, bota uma maisena e tá sucesso. Bom, primeiro porque a farinha existe antes da maisena, né? E como esse negócio foi inventado no século XVII, é natural que eles usassem farinha pra fazer o rolê. Mas tem um fator importante que é o cozimento da farinha com a manteiga traz uma camada de sabor. Mano, eu tô me achando a Rita Lobo falando camadas de sabor. E isso a maisena não consegue trazer, porque a maisena, inclusive, é usada nas preparações por não ter sabor, por não dar gosto pras coisas, entende? A farinha cozida, com a reação de Maillard acontecendo ali, mesmo que ela aconteça só um pouquinho, ela vai trazer notas e sabores diferentes pra esse molho e ele vai ficar muito mais saboroso. É por isso que a gente usa, então, o roux para fazer esse tipo de molho, engrossar alguns caldos, e não a maisena pura e simplesmente. A maisena ela é usada para engrossar molho mais na cozinha asiática, que você realmente não quer que tenha mais gosto, né? O caldo por si só já é bem saboroso, você só quer que ele fique mais grossinho, você usa a maisena. E aí, claro, também tem a diferença na textura do molho, como eu falei das capinhas de gordura que a manteiga vai envolver cada grânulo. Isso vai ajudar a dar uma textura diferente para esse molho, diferente do amido que chegar ali cruzão, sem ter sido cozido, sem ter sido passado numa gordura. O molho bechamel feito com roux, ele fica mais aveludado, untuoso. Bom, minha gente, aí no fim das contas, quem ganhou o episódio foi a menina que fez o capelete, fez um negócio simples e bem feito. Era um molho com manteiga de sálvia, que é um molho também super clássico, que basicamente aquecer a manteiga com sálvia, ferver ali o rolê, formar dar um saborzinho. E aí ela ganhou lá, o capelete dela tava bem bonito, e capelete é um troço difícil de fazer, porque enrolar e acertar os chapéuzinhos de primeira não é muito fácil não, viu? Ela mandou bem. Mas é isso então, os erros científicos desse programa foram vários relacionados ao ponto da carne, que a galera não tava muito ligada na temperatura que precisa ter pra fazer o cozimento, quanto tempo demora pra cozinhar dentro, dependendo da espessura. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai fazer uma carne. E ali nos molhos, a menina, coitadinha, se atrapalhou ali e não conseguiu executar muito bem o processo, não é mesmo? Bom, gente, é isso por hoje. Aguardaremos ansiosamente o próximo episódio, porque eles vão falar das massas clássicas francesas, a pâte brisée, pâte sucrée e a pâte sablé, que são massas base para fazer diversas preparações. Já estou preparando aqui o roteiro para o próximo episódio, pelo menos, né? As surpresas eu não posso prever, mas pelo menos a parte técnica científica eu consigo preparar aqui o roteiro pra vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado. E se você chegou aqui de gaiato, nunca tinha visto esse canal na sua vida, meu amor, fica porque vai ter bolo. E tem bolo mesmo. Tem uma playlist aqui especial só de dicas científicas culinárias pra você arrasar na cozinha. E se você realmente gostou de tudo isso, se inscreve aqui no nosso canal pra você ficar sempre muito bem informado e bem humorado, porque a gente é legal, né? A gente é legal. É isso. E a gente tem aqui a opção para você se tornar um membro desse canal. Você pode clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e se tornar parte da nossa comunidade e ter acesso a conteúdos exclusivos. E além disso, não se esqueça, siga o Nunca Vi um Cientista nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, a que for a sua favorita, onde a gente posta outros conteúdos além de vídeos para deixar vocês sempre muito bem atualizados. É isso por hoje. Beijo. Tchau.